Eu sou de Cuiabá. Cuiabá, cidade verde, ai, 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 o cheiro de piquiçá, ai, 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 vou comer pacu assado, tomar pó de Guaraná, vou comer pacu assado, tomar pó de Guaraná. Ai, Cuiabá, cidade verde, ai, 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 o cheiro de piquiçá, ai, 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 vou comer pacu assado, tomar pó de Guaraná, vou comer pacu assado e tomar pó de Guaraná. Vou pedir desculpa a vocês, nós vamos ter que fazer uma fala meio comprida, tá? Porque esse tema, ele supõe uma série de acúmulos de conhecimentos para a gente fazer análise depois, e se a gente simplesmente coloca superficialmente as coisas, depois dificulta a discussão. Então nós vamos ter mais ou menos uns 20 minutos de fala sobre a história, tá? Sobre a história do financiamento da educação. Depois nós vamos ter mais uns 10 minutos sobre como que é o esquema atual do financiamento, de acordo com a Constituição de 88, e mais quase meia hora de análise de contas públicas do Mato Grosso, de matrículas, de oferta de professor e funcionário, porque sem isso, no meu entendimento, a nossa mesa hoje ficaria bastante desqualificada. Então me desculpem se a gente vai ter que ter aí um esquema quase que de uma aula, né, da primeira parte. Mas depois vamos para o debate. Então, outra coisa, alguém poderia dizer assim, João, da onde você tirou esse negócio todo que você fala? Né? Eu estou procurando superar esse problema da falta de bibliografia com a publicação de um texto que eu prometi, inclusive, para Carlos Augusto, que ficaria pronto no Congresso do Sintec para a gente lançar, mas por um problema técnico, depois eu explico, ele não pôde ficar pronto. Mas a gente deve lançar dentro dos 30 dias um livro sobre história e financiamento da educação no Brasil, com um apêndice específico do caso do Mato Grosso. Tá? Então, se vocês quiserem anotar alguma coisa como forma de ir aprendendo, fixando, tudo bem, mas a nível de citação, coisa, vai ter um livrinho por aí, logo logo, né? Então vamos começar. Mato Grosso começa como Mato Grosso, não como território desse planeta, que existiu há milhões de anos, mas como Mato Grosso começa em 1719. 1719, nós já tínhamos 219 anos da invasão portuguesa, né? Ainda tem uns livros didáticos que falam de descobrimento do Brasil, não é isso? Mas o que realmente houve foi uma invasão. E essa invasão foi uma invasão tão séria que ela não se circunscreveu somente à presença do canhão, do arcabouço, do soldado, do almirante, né, Pedro Álvares Cabral. Foi uma invasão para valer, ou seja, tudo o que havia aqui em termos de população indígena, milhares, talvez milhões de índios, eles ou foram exterminados ou foram doutrinados, tiveram a sua cultura completamente arrasada, né? Ao conversar com o português, para fornecer ao português o que o português queria, que era a única riqueza encontrada aqui, a madeira preciosa, o pau-brasil, o índio não pôde dizer. Brasil é Brasil em português, né? Vem de brasa, pau vermelho. Não teve o nome da madeira em Tupi-Guarani. Diga-se de passagem, eu até não sei. Você vê como que a nossa cultura é tão falha, tão delapidada, que a gente não sabe o próprio nome do país na língua de quem era dono dele, né? Depois apareceu um tal do Pindorama, mas é mais do romantismo aí do José de Alencar, etc. Bom, por que eu estou falando isso? Estou falando porque enquanto o Brasil já tinha toda uma história, aqui não havia nada. E
isso caracteriza, é a primeira característica fundamental que nós temos no Mato Grosso, na história da educação, na história da economia do Mato Grosso. É um atraso histórico. E um atraso tem um preço depois. Tá? Vai ter um preço. Vai ter que chegar uma hora que a gente vai ter que pagar o atraso, né? Que foi aí a década de 60, de 70, e quem pagou esse atraso, infelizmente, foi o professor, né? E o funcionário que tiveram seus salários arrochados. Mas daqui a pouco a gente chega aí. Bom, então de 1719 a 1758, nós tínhamos no Brasil, e aqui quase que chega, um sistema educacional por concessão. O rei de Portugal concedeu a uma ordem religiosa, que era a Companhia de Jesus, chamada Jesuítas, né, o direito e o dever de abrir escolas, abrir colégios. Os jesuítas abriram essas escolas, todo o litoral, começando por Salvador, depois São Paulo, Rio de Janeiro, Paranaguá, Recife, né, Olinda, etc. E estavam para abrir a nossa aqui de Mato Grosso, né? Então, em 1740, mais ou menos, um padre e dois irmãos coadjutores, que seriam mais ou menos hoje como funcionários de escola, não os que dão aula, mas os que estão nas outras atividades, eles vieram para Mato Grosso para fundar um colégio. E como era o financiamento daquele tempo? O financiamento era assim: os jesuítas recebiam uma grana, um dinheiro do rei, para eles comprarem bens de capital, né? Comprar gado, comprar porco, comprar cabrito, etc. e tal. Eles ganhavam a terra, Sesmari. Então, quem conhece, tem Mato Grosso, conhece Chapada dos Guimarães, né? Chapada dos Guimarães foi dado um pedaço para os jesuítas, eles fizeram aquela capelinha de Santana, que está lá até hoje, né? E começaram uma fazenda de gado. E essa fazenda de gado é que iria dar a renda, né, para possibilitar o financiamento do colégio, que era gratuito. Todos os colégios jesuíticos eram gratuitos, né? Os alunos eram os brancos, na parte de ensino primário e secundário, os índios que faziam praticamente só o primário, e os negros eram excluídos, não tinham direito de estudar, porque a eles era negada a cidadania, né? Bom, então o primeiro sinal de educação em Mato Grosso foi um sinal amarelo, não deu sinal verde, né? Vieram os jesuítas para cá, fizeram a fazenda, davam uma escolinha de primeiras letras para as pessoas em volta ali, mas na hora que eles iam fundar o 18º colégio do Brasil, eles foram expulsos. Então, em 1758, a Companhia de Jesus foi expulsa. E em 1772, quando Cuiabá já era a quarta cidade do Brasil, tinha 40 mil habitantes, no centro de mineração, né? Aqui no meio do continente, completamente separado do resto do litoral brasileiro, nós temos um novo tipo de educação, um novo tipo de financiamento. E é importante a gente saber que aqui em Cuiabá, tá? Então, Chapada dos Guimarães é um resquício, né? Aqui em Cuiabá, nós temos dois documentos importantíssimos da história da educação de Mato Grosso, que atestam essas aulas régias. O que eram as aulas régias? Os jesuítas foram expulsos, então agora como que ia haver escola pública? O rei de Portugal tinha se acostumado, o rei não, a coroa portuguesa, tinha se acostumado há 200 e tantos anos de não gastar um tostão de educação no Brasil. Nem no Brasil, nem na Índia, lugar nenhum que eles tinham colônia, né? Ao contrário dos espanhóis que fundaram universidades, etc. Então, na hora que os jesuítas foram embora, eles tiveram que ter outro tipo de esquema que também não custasse nada. Foram muito espertos. A organização política na colônia era assim: cada vila, certo? Vila era o povoado que tinha uma Câmara Municipal e que tinha uma circunscrição, uma jurisdição territorial, como hoje o município, né? O município hoje tem o poder executivo, que é o prefeito, o poder legislativo, a Câmara, né? Naquele tempo só tinha um poder legislativo, que era a Câmara Municipal, cujo presidente fazia o poder executivo. O presidente da Câmara, que era o que geria, o prefeito. Então, o presidente da Câmara de Cuiabá, nós temos esses documentos aí no arquivo público, ele contratou 4 ou 5 professores, atenção, um dava aula no Porto, outro dava aula no Cochupó, outro dava aula na cidade, lá no centro, né? Cochupó do Ouro,
contratou esses professores como professores régios. O que quer dizer isso? O rei de Portugal dava licença, dava autorização. Como hoje não tem aquele negócio do MEC, né? Carteirinha do MEC, para a gente dizer autorizado, registro, né? Eu até hoje não tirei esse negócio, eu consigo dar aula, não sei como. Mas a maioria de vocês, assim, e tal, não tem a minha cara de pau, vai lá, tira aquela carteirinha, demonstra pro namorado, tá vendo? São independentes, né? Pois bem, a carteirinha naquele tempo era uma autorização do rei, por isso que chamava aula régia. Então o rei dava uma olhada lá para ver se o nome dele não estava na Inquisição, se ele não tinha falado besteira, se ele não tinha dito que Maria não era virgem ou alguma coisa parecida. Então, não está, tudo bem, né? Ficha limpa, pode ser professor, né? Só que quem ia pagá-lo era a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal ia pagá-lo através de um tributo chamado subsídio literário. Subsídio literário. Isso aqui é muito importante a gente relacionar com a economia daquele tempo. Mato Grosso passou por várias fases econômicas, né? E a primeira fase de fundação é a fase da mineração, certo? Então a gente tem uma fase que vai desde 1719, praticamente, até 1800, que é a fase da mineração. E a fase da mineração se caracteriza por núcleos urbanos. É o contrário da civilização do gado, da agricultura, que esparrama na roça. Então, estou vendo a Silvia, eu ia dizer de Juína, né? Juína, enquanto tinha muito garimpo, a cidade estava crescendo, tinha aquele movimentão. Depois o garimpo vai acabando, o negócio fica esparramado. Você tem uma Guiratinga de hoje ali, que a gente pode andar pelado na rua, assim não acontece nada, né? Não é? Não está tranquilo assim? Pois é, já foi lajeado o Guiratinga, né? No tempo do garimpo. Bom, então, gente, a Câmara Municipal de Cuiabá, ela contratou através do subsídio literário, que era um imposto, atenção, um imposto específico para as escolas. Cobrava-se de cada arroba de carne do açougue, um quilo mais ou menos, chamava um arretel. Mais ou menos 15 avos era para a escola. E de cada destilação da cachaça, uma canada. Eu imagino que canada, está lá no documento, não sei o que é, mas deve ser o seguinte, assim como tem caninha, né? Caninha vem daquela cana, aquele pedacinho de cana do nó, não tem o bambu, né? Tem um bambu assim, então a canada deve ser provavelmente o que cabia dentro de um nó, entre um nó e o outro da cana. Isso que financiava a educação, tá? Isso que dava o salário. E o gozado é que o documento que a gente tem aqui é um documento de uma carta de um presidente da Câmara reclamando que estavam sonegando muito o subsídio literário, né? Por isso os professores estavam reclamando que estavam ganhando salário atrasado e pouco salário. Bom, mas o que eu gostaria de acentuar aqui é o seguinte, atenção, aqui que está o trick sobre o tempo de hoje. E eu estou fazendo o moço rodar para cima e para baixo. O difícil é que naquele tempo Cuiabá tinha 40 mil habitantes e as outras cidades do estado também eram cidades que dependiam de garimpo, né? Que eram Diamantino, tá? E as outras da chamada Cuiabania, Poconé, Livramento, Agorizal, Chapada, Santo Antônio da Vergera e Vila Maria, que era Cáceres, e Vila Bela da Santíssima Trindade. Ou seja, era um núcleo, que hoje a gente chama de Cuiabania, que tinha potencial, atenção, de autossustentação de um sistema escolar. Então, ao contrário de outros lugares, por exemplo, encontrava o Amazonas. No Amazonas estava esparramado o pessoal lá pela Ribeirinho, não tinha núcleos urbanos, só vai acontecer isso na hora da borracha em 1890. Aqui em Cuiabá, gente, nós tivemos desde o começo, mesmo caso de Vila Boa de Goiás, mesmo caso de Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, Sabará, etc., tivemos uma vida urbana que possibilitou escola. Então a gente tinha mais aula régia em Mato Grosso do que, por exemplo, em Pernambuco, do que em Santa Catarina, que eram províncias rurais, né? Coisa muito interessante. Bom,
Só que o que aconteceu em Mato Grosso? A partir de 1780, 60, 80, começou a haver uma decadência tal do garimpo que que o Mato Grosso foi ficando realmente decadente. A cidade, quem tinha que morrer, morreu, e quem tinha que nascer, nasceu, mas teve que ganhar a vida indo pescar na beira do rio, etc. e tal, porque o ouro de aluvião acabou. E essa mudança profunda da economia econômica, que deu de 1800 até 1920, portanto 120 anos, a gente teve então uma agropecuária de subsistência. Fez com que a nossa província de Mato Grosso, depois do estado de Mato Grosso, ela perdesse todo o pique de progresso, e com isso a escola, a educação, que começou bastante florescente com essas aulas régias, né, ela passou a ser um elemento de nenhuma necessidade, porque a pessoa foi para a roça, o pessoal foi ser fazendeiros, né? Então eu conheci, quando cheguei aqui em Mato Grosso em 69, havia fazendeiros riquíssimos e analfabetos, né? Analfabetos. E aí dizia assim, para que estudar, né, Candinha? Para que um fazendeiro do Pantanal estudar? Quando muito, mais recentemente, ele mandava os filhos estudar, porque aí voltou uma outra época, a partir de 60. Mas durante cento e tantos anos, Mato Grosso não precisou de escola. Estou caricaturando, mas é verdade. Então, durante esse tempo todo, né, as aulas régias acabaram em 1834. Então, de 1834 em diante, Mato Grosso foi o protótipo da educação conservadora. Só existia uma coisinha para dizer que existia educação, mas a educação não era um valor, né? O que existia? As escolas públicas, secundária no Liceu Cuiabano, e a escola normal Pedro Celestino, que era tão problemática essa escola normal que um ano funcionava, o outro ano não funcionava. A coisa mais esquisita, a gente fazendo pesquisa aí, né? Essa escola pública aí É o seguinte, as aulas régias, esse sistema de financiamento funcionou até 1834. Desde 1772, aqui negócio do imposto e tal, contrata o professor do rei, tá bom? Em 1834, houve o ato adicional à Constituição brasileira, nós estamos no Brasil agora, né? Império, e passou a haver escolas públicas financiadas por impostos, de 1834 em diante. A partir daí, em todas as províncias, surgiram os liceus secundários, as escolas normais, pouco a pouco, foram fundando pela necessidade do professor primário, e as escolas primárias, tá? E essas escolas primárias, elas funcionavam quase todas, ou na sacristia da igreja, porque naquele tempo a igreja e o Estado estavam unidos, né, no Império. Então, elas, por exemplo, quando você acha que se alguém tem curiosidade de historiador, vai achar essas coisas nas paróquias, nos livros da paróquia lá, você vai achar o nome do professor, achar o nome dos alunos e tal, porque normalmente funcionava junto das paróquias, né? Bom, essas escolas públicas eram elas financiadas por impostos. Que impostos? Então aqui começa o grande problema de Mato Grosso, né? Por quê? Enquanto era mineração, e você sabe que onde tem garimpo, né? Cachaça e churrasco e carne é a coisa que mais é consumido, portanto era um imposto muito bom, o imposto da educação era um imposto que caía exatamente no lugar bom, né? Mas depois da mineração, o povo se esparramou pela zona rural, e aí, gente, deu um maior rolo. Por quê? Porque o Brasil, até 1822, vamos pôr a data de coisa, ele viveu do imposto de exportação. Lembra do quinto da coroa? Quinto da coroa. Então nós temos o Brasil aqui, o que saía? Pau-brasil, açúcar, fumo, ouro, né? Algodão, o que saía, né? Era o imposto de exportação. Muito bem. E esse imposto de exportação era cobrado pela coroa portuguesa e dava para as despesas, principalmente as despesas de dominação mesmo, militares aqui, né? E é claro que enriqueceu os portugueses e principalmente os ingleses e holandeses, que eram os banqueiros que financiavam o capitalismo.
Acontece que de 1822 em diante, nós entramos numa espécie de pré-globalização. Hoje se fala muito da globalização e é um negócio fundamental para vocês refletirem, cada vez mais estudarem, né? Quase que um conceito oposto ao conceito de nacionalismo que nós tivemos durante muito tempo, né? E que na economia funciona assim, ó. Na globalização, tudo você tem que referenciar ao exterior. Então você tem que ter um produto barato, né, para poder concorrer com os outros. Senão você não vende. Já no nacionalismo o negócio é o contrário. Você tem uma coisa chamada mercado interno. Então você fecha um pouco, se fecha, fala assim, o que vier de lá a gente taxa com imposto, né? E o que sai também, e a gente vai fazer o nosso mundo aqui. O Brasil vai ser o nosso mundo. Isso que o Brasil tentou fazer desde 1822, de uma forma ou outra. Aí tem briga entre integrista e não integrista, nacionalista e não nacionalista. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para nós, no Mato Grosso, sobrou a pior parte. Por quê? Porque como a gente acabou a mineração, o pessoal foi todo para a roça, cuidar de gado, cuidar de banana, né, de farinha, essas coisas, não tinha jeito de cobrar imposto. Vocês pensem aí, quem mora aqui na Baixada Cuiabana, por exemplo, né? Conconé. Não tem ninguém da Colisão aqui hoje. Mas de Santo Antônio, tem alguém de Santo Antônio? Não. Mas hoje o cuiabano dorme em cama. Mas até pouco tempo atrás, até 40 anos atrás, dormia em rede. Onde que fazia a rede? Eu cansei de ver chajúbia lá na Colisão, né? Pegar, puxar aquele chumacinho de algodão do quintal, ela chegava na minha casa, puxava aquele coisa, ia no poste da Semate lá, pra lá, afiava, jogava aquilo no grande tear, fazia a rede delas, né? E dormia. Ou seja, não havendo circulação de mercadorias, não havendo consumo, não há imposto, tá? Então, simplesmente, durante todo esse tempo aqui, a escola pública no Mato Grosso, nem que o político prometesse, não podia crescer como cresceu a rede de São Paulo, a rede de Minas Gerais, a rede do Rio de Janeiro, porque não havia quase imposto. O imposto que era cobrado no Mato Grosso era ínfimo porque não havia quase consumo, tá? Inclusive isso deu origem a uma briga terrível entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque a partir da década de 30, Mato Grosso do Sul cresceu, veio a Noroeste, o trilho lá, a agricultura de exportação, né? Gado, etc. E eles é que sustentavam Cuiabá, né? Cuiabá era sustentado pelo Mato Grosso do Sul, todo mundo sabe, não é vergonha para ninguém, né? Que Cuiabano aqui só estava administrando o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Foi preciso separar para a gente entrar noutra. Não sei se é melhor ou pior. Bom, de 1920 a 1940, nós tivemos uma segunda edição da mineração, tá? Segunda edição, mineração, segunda edição. Qual foi? Foi quando a mineração da Bahia, a mineração de diamantes, né, os garimpos de diamantes, de lençóis, etc., fracassaram, e os baianos vieram tudo para cá. Aí fundou Iratinga, Lajeado, fundou Rondonópolis, fundou Pochorel, fundou Torixorel, fundou Alto Garças, tá? E aí toda essa cidadezinha daqui, ó, Alto Paraguai, Tesouro também, Tesouro e tal, Autovia e tal, mas do lado de cá, Afonso, Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguai, Paranatinga, etc. Inclusive com outros nomes, né? Nortelândia chamava Santana, Arenápolis chamava Areia, Marilândia chamava Maria Joana, etc. Alto Paraguai era Gatinho, pois é. Nesse momento aqui, houve uma espécie de... Aqui a Adriana, né? Essa aqui é filha desse negócio, filha de diamantes, né? Então, vamos procurar. Pois é. Então, vejam, nesse momento houve um surto novo e foi necessário escola. E aí, como que está a escola? Então, nesse momento, um pouquinho antes já tinha, mas nesse momento é que se esparramou uma solução que é uma solução muito complicada e que no caso do Mato Grosso nós já superamos. Eu acho que superamos, mas no caso do Brasil todo não superamos não. Qual foi? Já que não tinha dinheiro de imposto para fundar a escola pública,
a gente apela para a escola particular. Tá? Então surgiram salesianos, irmã azul, irmã cor-de-rosa, irmã branca, irmã não sei o quê, o colégio presbiteriano de Buriti, tudo quanto é coisa, escolas comunitárias, né, que aí sim faziam uma seleção brava, né, porque não era gratuito, era pago. Mesmo assim e tal, a Candinha daqui pode contar, filho de pobre também podia entrar no colégio das irmãs, porque em vez de pagar, levava lá um saco de farinha, levava um tatu com uma do mato, né? Tinha essas coisas. As meninas iam se servir de escravinha, né? Levantava 4 horas da manhã para limpar o filho da freira. Tá no internato. No internato, Pois é. Então, mas isso, gente, é um negócio muito sério. Isso é muito sério porque criou, né, Carlos, uma consciência falsa de que a educação não é um direito, que a educação é um favor que os grandes fazem, né, para quem não tem como, tem que trabalhar, né, tem que se humilhar, tem que trabalhar. Então, isso criou um negócio meio complicado. Agora, eu digo que no caso do Mato Grosso superou razoavelmente isso. Por quê? Porque a maioria das religiosas, do pessoal, com exceção do SENEC, aí, que ainda está com alguma resistência, espero que esteja acabando já, né? Elas, no devido momento, começaram a limpar o meio de campo, então Diamantino, as irmãs passaram a ser diretoras de escola, deixaram de ir na escola particular, né? Eu me lembro que tinha particular lá e acabou. Cheguei no dia lá que estava acabando a particular e virando pública. Rosário Oeste foi a mesma coisa. As irmãs viraram até delegada de ensino, né? Lembra da irmã Monfort, né? O delegado de ensino, irmã Mauro. Quer dizer, houve uma transmutação. Mas por quê? Então, porque a gente já tinha chegado no outro momento, que é o momento, olha lá, esse é o momento bravo agora, né? 1940 a 70 foi o momento da agricultura de mercado. Agricultura de mercado. Capitaneado por quem? Capitaneado pelo Sul, Dourados, né? Mato Grosso era o Mato Grosso inteiro ainda, né? Então, Dourados, Aviraí, Carapó, tudo aquilo era grande produtor de arroz, produtor de milho, né? E depois também foi o tempo que fundou Tangará, fundou as glebas de Cáceres, estou vendo os meninos de Araputanga aqui, onde eles estão aí, tá aí, né? Então, a Mirassol, Quatro Marcos, Rio Branco, foram fundados no fim da década de 60 e tal, e aí foi aquela agricultura de mercado, surgiu realmente a possibilidade de imposto, e com isso as escolas públicas renovaram-se, né? Então a partir de 40, a gente começa a ter, não mais só Liceu Cuiabano, a gente começa a ter outras escolas públicas. Então, ginásio em Pochorel, ginásio em Guiratinga, ginásio em Rondonópolis. É dessa época, década de 40, 50 para frente, porque começa a ter. Eu não me esqueço, quando eu ajudei a fundar o ginásio de Arenápolis, em 69, que no Diário Oficial, é um dado interessante isso, saía assim: fica criado o ginásio estadual de Arenápolis com os seguintes cargos: um diretor, uma secretária, um auxiliar administrativo, 2 porteiros, 2 zeladores, 2 não sei o quê, 12 professores. Professor, modo de dizer, porque ninguém de nós era militar, né? A Ivanildes, mãe da Adriana, era a única que tinha normal de regional, né? Pois é, aquele tipo normal assim, ginásio. E eu que tinha um curso de filosofia, que é a ciência de todas as coisas pelas últimas calças, então a gente dá aula de tudo. Pois é, diga-se passagem, cara, hoje que eu entendo por que o pessoal de Arenápolis gostava tanto de mim, viu? Porque eu era um diploma na mão deles, né? Com licença, eu só falava, eu gostava do professor em 2 anos. Fui? Como você chama? Tá vendo? O que é? De segundo grau, inglês, alguma coisa assim? Pois é, ou economia, eu dava aula de economia, estatística, inglês, etc. E tinha que ter uma namorada por cidade para corrigir prova, né? Em Alto Paraguai era já aí olha só, não, a exploração é terrível, essa namorada era para corrigir prova. Hoje a mulher corrige. Corrige, mulher me corrige. Então, gente, olha só, de 40 a 70, portanto, houve todo esse coisa, e eu estava contando o negócio do Diário Oficial, que era o seguinte:
no ato de criação do ginásio, aparecia assim: esses cargos serão financiados pela rubrica 72.233.73. O que é? Ou seja, para cada ginásio ser criado, eles faziam um estudo do orçamento, olha lá, faziam um estudo do orçamento para ver se dava para pagar o povo. Olha lá o negócio, por quê? Porque, né? Tá, bom, isso me faz lembrar uma coisa fundamental que eu esqueci de dizer para vocês. Lembra que eu falei que havia 2 documentos do tempo da colônia que eram importantes? Um que era o negócio da aula régia, esqueci de falar o outro. O segundo documento é uma carta de João Regente João. Quem era o Regente João? Aquele que depois virou João VI, Dom João VI, que a gente estuda na história, que era aquele rei de Portugal que veio para o Brasil, fugido, etc. e tal, né? O Regente João, que já era regente porque a mãe dele estava meio piradinha, Maria, né? O Regente João, no ano de 1799, escreveu uma carta ao governador do Mato Grosso, que chamava-se Caetano V de Miranda Montenegro, tá? Sobre o problema da educação na capitania de Mato Grosso. Esse texto, eu recomendo a vocês que todos leiam. Ele está nas primeiras páginas de um livro precioso chamado História do Ensino em Mato Grosso. História do Ensino em Mato Grosso. Do Humberto Marcílio. É isso mesmo? Humberto Marcílio. Humberto, acho que tem H, não me engano. Humberto Marcílio. É um livro que foi editado pela Secretaria de Educação na década de 70 e dado para todas as bibliotecas de escola daquele tempo. Escola velha, tem lá, se não jogaram fora, é um livrinho de capa vermelha, tá? Humberto Marcílio. E na segunda ou terceira página desse livro está essa carta. Essa carta é de uma preciosidade sem par. Ela começa com uma frase, gente, que a gente fica até, como diz, fica até arrepiado. É assim: é o rei, não sei o que, regente, por mercê de Deus, o Caetano Pinto, etc., né? Vem se preocupar com a falta de qualidade e de sistema do ensino na capitania de Mato Grosso. Juro para vocês, quando eu li aqui, eu falei, sistema, porque é no tempo das aulas régias, que uma aula era no porto, outra no cochipota, não sei o que, o menino precisava pegar um cavalinho e sair de uma aula para outra para poder fazer o currículo dele, né? Por isso que veio currículo, eu falava currículo, eu estava correndo por aí. Chega a aula de latim aqui, aula de matemática não sei aonde, é que nem a universidade, tá? Né? Pois é. E daí que vem o plano de carreira também, não? A gente brinca, mas vai ver que é, hein? Aí, gente, esse documento de Dom João VI, que ainda não era VI, né? Que era João Regente, é de uma crueza e de uma atualidade fora de série, porque ele vai dizer que falta o sistema e falta qualidade. E aí, para analisar por que falta qualidade, gente, sabe o que ele diz? Ele diz que falta os professores preparados, bons salários, e agora, atenção, esse que é o negócio que me deixou mais impressionado. E ele não fala a palavra, porque a palavra não existia ainda, projeto, político, pedagógico, mas fala, e uma inspeção normativa da autoridade. Olha lá, eram essas 3 coisas que já estavam ali na análise, não sei quem fez, deve ter sido algum cara iluminado, que o João, no meio de um frango e uma codorna e um fazão, assinou, né? Mas alguém foi que tinha um conhecimento muito interessante da realidade. Alguns vão levar daqui tempo. Muito obrigado. Aproveita até para oferecer um livrinho aqui. A gente tem que pegar o impulso assim, né? Bom. Gente, bom. Então, o que acontece? Depois de toda essa história, né, que a gente está estudando um pouquinho a história da educação, de escola, sistema, financiamento, economia, etc. e tal, nós chegamos à década de 70. Então, de 40 a 70 foi uma espécie de ressurreição. A escola pública começa a cintiar, porque começa a ter imposto, né?
começa a ter imposto, ICM, dos produtos agrícolas, Campo Grande vira uma cidade, Cuiabá cresce. Cuiabá ficou 200 anos com a mesma população, vocês sabiam? Ficou com 40 mil habitantes desde 1750, mais ou menos, até 1950. Aí no censo de 50 tinha 71 mil habitantes, né? Aí começou a crescer por conta da imigração, etc e tal, saúde pública, etc, né? Bom, mas de 70 para cá é que há a grande explosão. Então o que houve de 70 para cá? O governo militar, não vamos espraiar muito, mas começa por aí. O governo militar tinha um projeto para esse país chamado Desenvolvimento e Segurança Nacional. Assim como o Mato Grosso foi fruto da expansão portuguesa para garantir terra, que era da Espanha, vocês sabem que aqui nós devíamos ser todos bolivianos, porque estamos, né, a oeste de Tordesilhas. Mas houve a expansão portuguesa e Vila Bela foi fundada lá, tal, Forte Coimbra, tudo para segurar a posse de Portugal. Os militares também falaram, precisamos povoar a Amazônia, senão daqui a pouco o japonês e americano vêm tomar conta disso aí, não é? Muito bem. Então, isso era a questão do desenvolvimento e segurança. Como povoar? Então, eles bolaram o seguinte esquema. Estava lá o desenvolvimento industrial, milagre econômico em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Falaram assim, vocês estão devendo 100 cruzeiros de imposto de renda, vocês não precisam pagar nada. Em vez de pagar para o país, vocês façam um projeto de fazenda de gado ou de fazenda agrícola, né? Agricultura pelo Sudão. Já ouviram falar no Sudão, né? Então, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então, quem é do Araguaia aí sabe, ali 90% daquela exploração foi com o dinheiro do povo brasileiro, né? Volkswagen, um bocado de gente lá foi fazer as suas grandes fazendas e, fazendo essas fazendas, criou polos de desenvolvimento urbano, que é outra coisa importantíssima na nossa ocupação. Ao contrário de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, que teve um crescimento espontâneo, que a coisa ia entrando pouco a pouco, tá? Aqui a gente teve um crescimento tão acelerado que nós não chegamos nem a tomar posse da terra, né? O pessoal entrou, derrubou, pôs o gado lá, mas não quis ficar com o gado, não quis ficar tirando o leitinho de manhã, veio morar na cidade. Então, por exemplo, caso de Campo Verde, né? Estão vendo Campo Verde aqui, não? Não. Mas Primavera, etc. Praticamente não tem zona rural humana, né? O povo tem casa tudo na cidade. E isso criou uma demanda explosiva de educação. Porque antes o povo mato-grossense estava na roça, qualquer escolinha rural ou qualquer falta de escola servia, né? Por quê? Porque ficar tomando conta da terra, fazendo farinha lá, é cultura, né? Vocês viram o siriri, o cururu, é disso aí, da farinhada, cansa da farinhada, aí vai ficar tocando aquele negócio lá, etc e tal. Belezinha, tudo, mas com todo respeito, prefiro o siriri. Aquele cururu é brabo, né? Vem a hora do cururu e dá até a impressão de uma coisa, de vez em quando não funciona. Mas é uma coisa engraçada. Bom, aí, gente, aí vejam lá. Onde que eu estava mesmo? Então é o seguinte. Então, essa explosão aqui teve um preço terrível. Qual foi o preço dessa explosão? Que veio todo esse povo maravilhoso, essas loirinhas lindas aí do gauchinha maravilhosa, se enfeitar, né? Mas vieram dar uma despesa danada. Todos eles vieram para cá querendo escola, nada de ficar no meio do mato, né? A gente vai fazer a nossa fazenda de soja, de milho, etc, né? Mas tá aí, o pessoal aí de Juiz, todo mundo junto, nós queremos escola, só que não queremos pagar imposto, né? Mas como assim? Você quer a escola não quer pagar imposto? Porque se a gente pagar imposto, nós não vamos ser competitivos com o resto do país, né? Aí chega a turma, o Roberto Campos, não era besta, ele era o ministro do planejamento, né? Então ele criou
alguns impostos conscritivos muito mais eficientes, que foi o imposto de renda e o IPI, que não tem choro nem inverno, a gente foi. E a nível do Estado, o ICMS é o imposto embutido, em outras palavras. A gente, querendo ou não querendo, paga. Né? Então você está com calor danado, toma uma Coca-Cola, 70 centavos, 35 centavos é ICMS e IPI. Né? Ah, mas então pode tomar água de coco. Só que a água de coco não sai na propaganda da Olimpíada, então a gente continua tomando Coca-Cola, Guaraná e pagando imposto. Né? Bom, mas vamos ver. Nessa época de 1970, eu me lembro, quem não me lembra, foi na 70 e pouco eu vim para Tangará da Serra, eu morava no sul, no Paraná. Então nós tínhamos uma taxa escolar para pagar, eles eram cobrados de acordo com a renda do pai. Já vou chegar nisso aí. Foi nessa época, Foi de 71 até 88, a gente tinha o ensino de segundo grau pré-escolar pago. Só... Foi quando eu vim para Tangará da Serra, lembro assim, eu fiz até o final. Mas era um pago um pouquinho. Uma taxa pequena. Uma taxa pequena, né? Sim, tem mil histórias para mostrar isso aí também, quase foi preso, para me matar por causa disso. Mas tudo bem. Então, agora, vamos lá, já foi mais de 40 minutos provavelmente, estou atrasado, mas eu acho que está andando bem, né? Tá. Então a coisa é a seguinte, agora nós vamos analisar como que essa explosão aqui, que foi a explosão da demanda, né? Muita gente para ter escola, e como os impostos não foram suficientes para isso, e quem pagou o pato? Quem que pagou o pato de tudo isso aí? Né? Vamos explicar esse negócio. Para explicar isso aí, a gente tem que rapidamente, eu sei que várias pessoas já conhecem isso, mas outros não conhecem. Rapidamente a gente precisa mostrar como que é o esquema de imposto no Brasil. E dizer de onde vem o imposto da educação. Então, a educação no Brasil, de 88 para cá, tá? Ela é sustentada 85% por impostos e 15% por uma coisa chamada salário e educação. Quais são os impostos? Os impostos são impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Né? Os impostos federais, 18%, atenção, é o único país do mundo, além de Taiwan, descobri, viu, Carlos? Taiwan também tem imposto vinculado para a educação. Aquela China esquisita que tem lá, um cocôzinho de China que tem lá no mar, né? Mas complicado, porque essa calça aqui é de lá, R$12. Já está concorrendo com o nosso algodão. Então veja, e outro dia vi 8,50 jeans, né? Calça, jeans, 8,50. 18% aqui, 25% aqui, vocês viram a disputa ontem lá, 25% aqui. Impostos estaduais, impostos municipais. Então, atenção rapidinho. Imposto sobre a renda, que é o grande imposto federal, e imposto sobre produtos industrializados. Tá? Esses dois impostos juntos pegam já 80% da arrecadação federal. Mas tem mais 5 impostos. Tá? Tem um tal de ITR, é o chamado INCRA, IOF, imposto de exportação, imposto de importação e um imposto que nunca foi cobrado, imposto sobre grandes fortunas, IGF, imposto sobre grandes fortunas, né? É o único imposto do qual todos nós aqui estávamos isentos, né? Todos nós isentos. Eu, daqui a pouco entro, porque R$4 isso aqui, vai chegando lá, né? Bom, gente, do imposto sobre a renda e do IPI, tá? 53% fica aqui dentro na própria União. 18% dos 53% vai para a educação, tá? Do ITR, 50% fica aqui. E do IOF, Imposto de Exportação e Importação, 100% fica lá com o Pedro Malu. Então, 18% disso aí vai para a educação. Isso em grana, em dinheiro, só para vocês saberem, deu ano passado, R$5,4 bilhões, tá? 5 bi e 400, esses 18%. 5 bi e 400.
porque o Fundo Social de Emergência tirou uma parte, etc., vai fazer dar o outro, né? Muito bem. Do imposto de renda do IPI sai o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Então aqui a gente já começa a falar um português mais claro, né? Vocês já ouviram falar muito de FPE e FPM. Então só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 27 estados, 26 estados do Distrito Federal. Tem 11 estados no Brasil que vivem de FPE, ou seja, eles vivem porque o governo federal, dia 10, 20 e 30, passa um cheque que é a soma do imposto de renda mais IPI da nação, destinada àquele estado. Por exemplo, o estado do Amapá. O estado do Amapá recolhe por mês 28 milhões de FPE, enquanto o Mato Grosso só recebe 14, 15, 16. Né? São umas injustiças que existem por aí que o deputado Gilney está tentando mudar, mas está meio difícil porque há muitos outros interesses no meio. Né? Bom, para outros estados como São Paulo, o FPE não representa nada. O estado de São Paulo recolhe 1 bilhão e 800 milhões de ICMS por mês. E sabe quanto que é o FPE dele? 8 milhões. 8 milhões. Diante de 1 bilhão e 700 milhões, não é nada, não é 0,5%. E Mato Grosso, como que está a situação? Que é a última parte que a gente vai mostrar. Mato Grosso a gente tem, hoje, ao redor de 60 milhões de ICMS, o ICMS total do Estado, tanto a parte do Estado como do município, que eu vou mostrar, e o FPE mais ou menos 15. Portanto, 15 mais 60 daria 75, não é isso? 15 para 75 daria 1/5, né? 1/5, exatamente. Então, nós vivemos 20% de transferências do governo federal e 80% a gente vive de nós mesmos. Somos um Estado autodeterminante, né? Autodeterminado. Poderíamos ser. Aliás, diga-se de passagem, isso reflete uma injustiça. A gente teria que estar ganhando no mínimo 25 milhões, né? Já que o Amapá, Acre, etc., com muito menos população, recebe muito mais FPE e com isso eles descansam, não precisa cobrar muito imposto. Você sabe que esse aqui é o problema. Se você recebe, né? Se a Silvia tiver um filhinho daqui a 8 anos e der mesada para ele, né, Silvia? O menininho vai querer trabalhar aqui em você, assim, né? Então quem vive de mesada, como Acre, Amapá, etc., a presença do Carlos aqui me dá o seguinte símbolo, que está terminando o meu tempo. Não? Eu só saí porque tem gente chegando e já está Mas esse é um rapaz profundamente partilhador. Nada como a gente ser socialista na prática. Né? Então, dispensado pelo constrangimento, continua a minha fala. Fico mais honrado ainda de ter um aluno de tal envergadura tão perto. ICMS, IPVA e TCD. Gente, aqui está o grande imposto da educação no Brasil. Esse imposto aqui, dentro dos impostos, é responsável por 60% do financiamento da educação brasileira. Não, ICMS. Aqui é IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Que nem a série assim que tem o iate, né? A gente aí que tem o jet ski, tudo isso, tudo que tem placa no Detran paga IPVA. ITCD é um imposto que na Europa é o imposto sobre herança. Na Europa esse é um dos impostos mais importantes. E representa uma coisa muito simples. Todas as pessoas que acumularam, né, na hora que morrem, não precisa deixar para filho, etc. Né? Ainda mais que lá os filhos são poucos. Aqui tem uma família numerosa, 10, etc., merece a herança. Né? Ajudar o pai e a mãe a enriquecer, então vamos ficar. Mas na Europa, 1, 2 filhos só, para que deixar com os caras lá? Então deixa para a sociedade toda. Né? O imposto de herança no Brasil é 3%, se não me engano. E nós somos tão sem vergonha que antes de pai e mãe morrer, a gente já vai pedir para eles as coisas lá para não entrar no inventário. Você ouviu falar? Pô, dá em vida aí, dá um negócio aí, já passa o cheque. Eu lembro que meu pai, coitadinho, estava para morrer lá, estava assinando o cheque para minha mãe poder pagar o enterro dele. Bom, não, eu estou falando brincando, mas é verdade. É a
cultura da sonegação. Nós temos uma cultura, e essa cultura, gente, é perfeitamente explicável, porque o imposto a gente aprendeu a pagar para o português gastar com outra coisa. A gente não tem prazer em pagar imposto. Eu estou começando a ter. Quando eu pago imposto de renda, atualmente eu pago aquele imposto com muito mais prazer do que pagava antigamente, porque eu sei que tanto por cento quanto educação, etc., é a minha Se conta. você quiser pagar desconto em folha mesmo. Não, às vezes a gente paga mais. No meu caso eu pago a mais porque tem 2 empregos e o governo não consegue cercar bem o meu ganhar, né? Bom, o IPVA, então como eu dizia, esse é o grande imposto, tá? E aqui vem já uma reflexão muito séria. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Esse é o imposto embutido, esse imposto que cobra do arroz, do feijão, do óleo, cobra da eletricidade, cobra do ônibus que vocês vieram, cobra do motel, se a gente pede nota que fez no motel, não tenhamos medo do anonimato, não pode pôr o nome lá, vamos levar, não tem problema nenhum, né? Porque a gente tem que assumir. Aí pegou a nota, 17,5, 25, etc. Agora, se não pega a nota, é prático, né? Bom, aliás, o motel paga todos os impostos. O motel é o coisa melhor que existe para a educação. Porque até IPVA paga, né? Porque a pessoa chega de carro. O pessoal chega de carro, então pagou IPVA também, né? Esse IPVA que eu fico favorado, será que realmente esse IPVA é repassado? IPVA 50% Que é muito do caro, Estado. hein, IPVA? Olha lá, 50% é do Estado, 50% vem para cá, tá? Bom, rapidinho aqui para a gente terminar, senão não chega no mais bravo que a gente precisa fazer. Então, atenção. Então, 25%, no caso do Mato Grosso, deveriam ser 35%. Inclusive, eu acho, com todo respeito aos meus companheiros, ninguém fez a pergunta direta para o Dante, por que ele não está aplicando 25, 35 e sim 25? Eu acho que essa pergunta ontem tem que ter sido feita logo de cara, assim. E ele confirmou, né? Pois é. E depois o Carlos fez toda aquela explicação lá científica, mas já não foi na hora que estava o patrão, né? Então, perdemos, não entendi. Bom, então vejam lá. Isso aqui é para a educação, certo? E 25% tudo isso aqui. E o município recebe todas essas transferências, isso é tudo transferência. Por exemplo, Marilândia, o diretor da escola lá, Marilândia não tem renda nenhuma, mas só de ser um município independente, ele recebe todo mês R$70 mil de FPM, um pouquinho lá de imposto territorial rural das fazendinhas que paga, porque a maioria sonera. Recebe ICMS proporcional à sua arrecadação e recebe PVA dos carros que tem a placa da cidade. Aliás, eu já falei isso muito no interior aí, vocês têm que fazer campanha para carro botar a placa na cidade. Porque você chega lá em Juína, de cada 10 carros, um tem a placa de Juína. A maioria é Uberlândia, Goiânia, Cuiabá, Mata Grande, não sei o quê. Então nós estamos falando para o prefeito. Paga um despachante um mês, aí regulariza todos os carros de graça, porque a gente não muda a placa porque fica com medo de ser roubado por despachante. Vai na prefeitura, a prefeitura faz tudinho, né? Ela vai ganhar muito, 50% do PVA é dela, e diga-se passagem, vai ganhar mais ainda, porque se o carro for transferido, em geral, continua pagando, né? Porque aí a placa continua do nosso município, né? Bom, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os municípios, eles têm uma renda fixa vindo de fora e tem uma variável, uma arrecadação variável, que vai ser o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que muitos municípios cobram muito pouco, os compadres não pagam, etc. e tal. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é aquele que a gente compra uma casa, um terreno, um apartamento, etc. E o ISS, Imposto sobre Serviços, que são quem oferece serviços, certo? Por isso que eu estou dizendo que um hotel paga tudo, porque também paga isso. Tá? Paga ICMS, TI, paga tudo. Né? Amor é caro. Bom, gente, vejam bem. Isso tudo aqui eu estou colocando, e agora completo no salário de educação,
para termos uma base, para agora vermos o quê? Como que nós, no Mato Grosso, temos condições de financiar a nossa educação pública diante da demanda de educação que existe, como a gente vai gerir isso, etc. Que é o último capítulo que eu só vou dar a abertura para depois vocês fazerem as perguntas. Né? Então, só para completar o quadro. O que é o salário de educação? O salário de educação é uma contribuição das empresas. Tá? Então, estou fundando uma editora agora. Chama-se Editora Ideia. Tá bom? Editora Ideia. Então, essa editora, por enquanto, não vai ter empregado. Eu não sou patrão, empregado. Mas vamos supor que eu dei um emprego aí para o nosso companheiro. E assino a carteira dele. Eu vou ter que pagar 2,5% do salário dele para o governo, todo mês, como forma de salário de educação. É uma contribuição social, assim como paga FGTS, paga INSS, etc. Isso vai lá para o governo federal, e o governo federal divide em duas partes. É daí que vem toda essa propaganda do MEC. Né? Então, uma parte fica com o governo federal, o MEC, chama-se cota federal, 1/3. E 2/3 vem para os estados. Aquele 2 milhões que o Maldonado fala, do mutirão, etc. e tal, é a cota estadual do salário de educação. E aquele dinheiro que vocês ganharam nas escolas ano passado, acho que a maioria ganhou, que veio direto do MEC, lembra? É da cota federal. O dinheiro que vai para equipe tecnológico, para televisão, etc. Antigamente, esse dinheiro tinha um uso muito mais politiqueiro. O Marco Maciel, nosso distinto vice-presidente, quando ele era ministro da Educação, dizem por aí, eu falar, dizem que ele elegeu 1.800 prefeitos do PFL mandando grana do FNDE. Né? Represou o ano inteiro, tempo de inflação, aplicou, tinha duas contas, né, cara? Uma conta, então a conta de finanças, dinheiro, né? Não precisava prestar conta, porque era aplicação de dinheiro, mandava para todo mundo cheque, quando era banco. Né? Bom, feito todo esse quadro, a gente volta para concluir o seguinte. Então agora uns dados para a gente ficar um pouco preocupado. Né? Salário de educação qual é? A fonte do salário de educação. Essa história de Eu não estava explicando que era 2,5% da folha, né? Ok, né? Então, cada empregado registrado em carteira da firma, por cada empregado, claro, por isso que o emprego informal não é justo, né? Cada empregado, não é que ele contribui. Quem contribui na realidade é quem compra as mercadorias, porque o preço de tudo está incluído isso aí. É o povo que paga. Quem recolhe é o empresário. E aí, tem umas mutretas. Por exemplo, o empresário que não quiser pagar salário de educação, ele pode, por exemplo, oferecer bolsa de estudo, comprar vaga, telemarketing, não sei se quem é de Cuiabá, telemarketing para os filhos de funcionário telemarketing, pagava São Gonçalo, pagava escola das irmãs aí, né? Telemarketing também, né? A Sanemate também. Aliás, eu trouxe uma coisa ontem, boa demais. Sabe quanto que é o auxílio creche da Polícia Rodoviária Federal? R$147 por mês. Isso é bom para a gente denunciar o custo aluno depois, né? R$147 cada patrulheiro ganha por filho de 0 a 7 anos. Inclusive, eles vão até 7 anos. Foi creche esquisita essa, né? Da universidade é 80, 90, né? Ah, não sei porque eu nunca ganhei. Não sei se eu esqueci. Mas por quê? Não sei. Mas Salário família eu ganho 26 centavos. auxílio creche. 26 centavos. Meu menino tem mais esse ano. Bom, então agora, gente, uma vez, bases históricas, né? Bases legais. Vou pegar esse aí, Pois é, sabe? Essas perguntas a gente espera para a gente fazer depois. Então atenção agora, por favor. Agora vamos ver o seguinte. Suponhamos que cada um de vocês aqui fosse um secretário de educação. Jesuína quer ser governador. Não vamos chegar tanto. Vamos ser secretário de educação. Ou melhor, vamos aceitar a proposta deles, né, que não é deles, a proposta constitucional do sistema único, né, e vamos ser os gerentes, vamos gerenciar, vamos administrar a educação. Vamos ver agora como que está o nosso desafio. Então, muita atenção para esses dados, tá, gente?
esses dados não são de brincar. Eu vou fazer primeiro uma comparação bem doméstica. É bem capaz que aqui dentro dessa sala, por mais que a gente defenda a escola pública, bem capaz que alguém ache interessante colocar o filho na escola particular e faça suas continhas, né? Vamos supor, a mensalidade da escola é R$120. Eu ganho 400, meu marido ganha 600, nossa renda é 1.000. Nossa renda é 1.000 e eu tenho que pagar 120 de mensalidade do meu filho. Aí eu tenho outro filho, né? Consigo um desconto, um paga 120, outro paga 100. Então, R$220 a gente tem de despesa na escola particular. Muito bem. O que a gente chama de demanda? Demanda é todo povo que quer estudar. Todo povo que quer estudar tem direito de estudar, demanda. É como se fossem nossos 2 filhos que querem estudar. E o que é a oferta? A oferta é o dinheiro que a gente tem para enfrentar essa despesa, né? Isso a nível da família é fácil, né? Temos 1.000 de renda e temos 220 de despesa, né? Estamos perto dos 25%, né? 22%. Vai chegar no 25% com caderno, uniforme, vai passar. Bom, no caso do Mato Grosso, os dados são os seguintes. Eu às vezes até assusto. Você sabe que é a primeira vez, então você deve estar me dando oportunidade, eu já fiz isso muito no Brasil, né? Mas para Mato Grosso é a primeira vez que eu estou fazendo a coisa mais simples do mundo, que é essa contabilidade. Ver qual que é o dinheiro que tem e os alunos que precisam estudar. Né? Está aqui no rascunho feito 5 minutos antes de começar aqui. Olha lá a nossa brincadeira. Nossa população hoje é estimada em 2.500.000 habitantes. Está parando de crescer, viu? Está parando de crescer. A gente estava com 2.117.091. Estamos crescendo muito menos. A gente chegou a crescer 10% ao ano, 6%. Hoje a gente está crescendo aí uns 2% ao ano, 2,5%. Né? Está estimado nisso. Vamos supor que 1997, né, Carlos, que é o ano que a gente tem que planejar, seja essa população. Dessa população, atenção, 1.400.000, é isso mesmo? 1.400.000 não tem ensino fundamental. Não tem ensino fundamental. Por que eu estou colocando essa? Porque pela Constituição do Brasil, atenção, do Brasil, todo mundo que não tiver ensino fundamental é demanda, porque é direito líquido e certo todas as crianças, adultos, terem ensino fundamental público e gratuito. Essa é a nossa demanda, esses são os nossos filhos. 1.400.000. Bom, tirando a população de 0 a 6 anos, atenção, que não devia ser tirado. Teoricamente, a gente tinha que dar creche para a escola para todo mundo também. Mas como a Constituição Estadual do Mato Grosso só garante ensino fundamental e médio, não sei se vocês sabem, é a única Constituição do Brasil que garante ensino médio gratuito obrigatório. Tá? O que na Constituição Federal ficou progressivo, nós, um ano depois, já bancamos. Para isso, inclusive, é que a gente tem 35% e não 25%. Nessa demanda é maior, precisa ter mais. Então, colocando o pessoal do médio e tirando o pessoal de 0 a 6 anos, nós temos 800 mil para serem matriculados. Esse foi o cálculo que eu fiz. É entre 800 e 900 mil. Eu calculei, Carlos, que acima de 17 anos, 1/3 da população tem ensino fundamental. Talvez eu tenha exagerado. Né? A nível do Brasil está quase chegando ali. Mato Grosso a gente não sabe exatamente, nós não temos censo em cima disso. Mas vamos supor... 800 mil são o quê? São as pessoas que deveriam estar cursando ensino fundamental e médio. Na idade, a partir de 7 anos. A partir dos 7, sem limites de idade. Sem limites. Não, a partir também os de 60 anos em diante, que é uma clientela que dificilmente você convence a frequentar o curso de longa duração. Não está aí. Entre 7 e 60 anos Isso. que não tem ainda ensino médio. Então vamos escrever isso. Olha lá. Entre 7 e 60
sem ensino médio completo, né? Bom, é claro que, por exemplo, quem tiver no terceiro ano do ensino médio, ele vai dar menos despesa porque está acabando, daqui a pouco ele formou. Vou instalar uma conexão. Mas então aí, esses são os filhos para pôr na escola. Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte cálculo. Isso aqui é a nossa demanda. Demanda. O que a gente tem de grana? De oferta de grana. Então nós vamos agora dividir o real e o potencial. Tá? Então. Se a gente ficar só no real, nós estamos perdidos. Precisamos sonhar um pouco. Real e potencial. Então vamos lá. Impostos federais. É bom que agora a gente analisa bem a coisa como que é. Os impostos federais aqui só vão mexer com os alunos da Escola Técnica Federal, Agrotécnica de São Vicente e de Cáceres. É esse dinheiro que é... Então, olha só. O dinheiro de impostos federais não entra nessa conta aqui, porque esses 800 mil alunos, embora incluam os 3 mil que estão nas escolas federais, terceiro grau aqui, é tão desprezível e tão complicado, porque é um dinheiro muito para pouca gente. Pensei que da universidade e da escola. Universidade não. Não, só da escola. Universidade não estão mexendo, porque isso aqui é só ensino médio, tá? Mas você tem razão de citar que os impostos federais são usados com universidades federais. Mas aí é só mesmo. Então nós vamos mexer só com os estaduais e municipais, já trabalhando a hipótese do sistema único. Então, olha lá. FPE real, 16 milhões. FPE potencial. Eu vou jogar aqui o projeto do Gilney. No projeto do Gilney dobra, tá? Iria para 32 milhões. Fique sabendo desses projetos dele Olha, aqui. ele distribuiu para Mato Grosso inteiro um livrinho que está aqui. Tem até a barbichinha dele, né? Para quem gosta daquela barbicha de descer, eu não posso dar, porque é o meu exemplar que eu estou consultando hoje, mas eu posso conseguir. Já veio no Sintec um bocado de coisa dessa aí, tá? Bom, isso aqui, nós estamos colocando... Sabe por quê, professor? Só um pouquinho. Importante a gente divulgar isso para os alunos aqui. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então aqui, ICMS. ICMS. Vocês viram ontem quem foi que falou mesmo? Que vai aumentar 15% do ICMS, só aumentou 7%. Foi o Walter, né? Então, se ainda falta aumentar 8% aqui, o mínimo de potencial, 6,48, seria 65%. Né? Depois a gente vai ver o que é esse potencial aqui na realidade. O IPVA, em geral, no Brasil inteiro, é 5% do ICMS, portanto, uns 3%. Tá mais ou menos 2%, pode passar para 3%. Muito bem. Depois eu vou ter uma coluninha de outros aqui que são desprezíveis. Vamos agora para FPM. FPM deu 15. Não tem aumento potencial. Tá? ITR. Vocês vão assustar agora com o ITR. O ITR, somando todos os municípios do Mato Grosso, todinhos, né? Os 117 municípios, ele não está chegando hoje nem a 500 mil reais. Tá? Aqui. Por quê? Porque 90% dos latifundiários ignoram aquele papelzinho que chega todo ano. Chega lá, eles... né? Não tem, eles só vão pagar, tem que pagar na hora que vende a terra.
Vocês já ouviram falar que o latifundiário vende terra? O latifundiário compra, cada vez mais. Então, na hora que alguém doido quiser comprar a terra dele, que pague, que assuma a dívida. Né? Então, tem 90% de sonegação. Eu calculo, no mínimo, que seria mais ou menos isso. 5 milhões de ITR potencial. No mínimo, mas por baixo mesmo. O tamanho do Mato Grosso é incrível, gente. São 80 milhões de hectares de terra. Hectare que não acaba mais. Né? 5 milhões ainda é dando centavinho por hectare. Eu tenho 14 hectares de terra, certo? Falar nisso, não paguei o ITR esse ano também. É porque eu estou em Brasília, estou desculpado, não vi o papelão. Né? Mas a última cobrança de ITR minha foi R$30. 14 hectares. Seria R$30 por ano. Que aí você teria que dividir por 12, né? Estamos trabalhando tudo em mês aqui, viu, gente? Todos esses dados são mensais. Muito bem. Pronto. Espera aí. Agora, impostos municipais. Então, atenção agora. Os impostos municipais, eles estão ao redor de 10% da receita total no Brasil. No caso de São Paulo, o estado de São Paulo, não sei se o Carlos está sabendo desse dado, está 42%, Carlos. Como que eles já estão avançados, né? O estado de São Paulo, 42%, os impostos municipais, IPTU, ISS e tal, representa 42%. Na cidade de Santos, representa 80%. Né? Por isso que lá é fácil o PT pagar R$1.000 de piso para o professor. Né? Não é só porque é PT, não, tem grana. Bom, mas às vezes tem grana, né? Às vezes tem grana e faz a coisa. Mas de qualquer maneira é bom a gente temperar, porque às vezes a turma fala, porque a PT é bom. Não é exatamente assim, não. O PT precisa uns puxão de orelha de vez em quando, principalmente a gente entrar dentro dele para poder puxar a orelha com autoridade. Outros. Bom, então os impostos municipais seria mais ou menos o seguinte: 16 mais 60, 76, 78, 88, 93, seria mais ou menos hoje uns 8 milhões. E o potencial seria no mínimo Mato Grosso, com já uma rede urbana como está, né? No mínimo uns 16 milhões. E aí, outros são desprezíveis. Vamos colocar 1 milhão aqui e uns 2 milhões aqui. Vamos fazer essas continhas agora? Porque agora a gente vai ficar sabendo quanto tem de aluno, já sabemos, e vamos ter quanto tem de grana, para ver quanto a gente tem por mês. Né? Então vamos lá. 500, 6, 2, 8, 5. Dá para acompanhar? Eu estou tentando, um instantinho só. Eu estou tentando aqui ser construtivista. Se eu desse para vocês uma folhinha com tudo feito, né, a gente não pegava a mecânica. Eu fazendo, vocês acompanhando, principalmente vocês acompanhando, vocês vão poder fazer a mesma coisa na cidade de vocês. Pode chegar lá com os impostos municipais e fazer a mesma conta para saber qual que é o custo potencial. Só repete aí, a linha de outros, porque lá atrás o pessoal está chegando. Tá. Linha de outros no primeiro. Linha de outros, no primeiro 1 milhão e no potencial 2 milhões. O que são esses outros? É o ITCD, tá? É o ITCD, é o imposto de renda retido na fonte, esqueci de colocar, imposto de renda retido na fonte, que é o funcionário que ganha mais de R$900, tanto do Estado como da Prefeitura, tem um imposto de renda retido na fonte. Esse não vai para cima, esse já fica no Estado ou no município, tá? Então, fazendo a conta, 6 e 2, 8, 5, 13, 8, 21, 22, 1, 2, 2, 1, 3, 9, 10. 102 milhões e 500, 102 milhões e 500 aqui, e vamos ver aqui, se é mais bonitinho, 2 e 5, 7, 3, 10, e 28 vão 2, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 138 milhões. Bom, aqui está a nossa vida, assim como eu
ganho 400, meu marido ganha 600, nossa renda familiar é 1 milhão, é R$1.000. E eu tenho 220 de despesa possível na escola particular, mas eu posso ganhar mais, então daqui a pouco a minha renda pode ser 1.300, não é? Tudo bem? Quer dizer, a gente vive assim, queremos sempre mais. O Estado hoje, o Estado e os municípios juntos, por favor, porque esse dado aqui, daqui a pouco a gente divulga por aí, vem o secretário de Fazenda e fala, o Sintep está sonhando. Estamos sonhando não, estamos somando Estado mais município. E não mexemos no federal. Tem ali em cima da finanças, Estado mais Isso, Estado mais município, né? MT. Isso, isso é uma coisa concreta mesmo. Concretíssima, bem, tudo tirado da frente. Atenção, tudo tiradinho das coisas dadas por ele, ó. Tudo tiradinho. Isso aqui, o Joãozinho está fazendo uma tese, não aguenta mais de papel. Meu pai do céu. É muito dinheiro. Mas você vai ver que não é muito não, porque tem muito filho. 800 mil matrículas, você vai baixar o faixa aí logo, logo. Você vai ter vontade, você vai ter que, sabe o que você vai falar? Gente, por que esse povo saiu da roça e veio atrás da escola? Vamos deixar a primeira por lá mesmo, né? Vamos fazer a reforma agrária logo, que a gente resolve o problema da educação. Bom, então agora vamos lá. O que eu vou fazer? Que conta que eu vou fazer? Chegou alguém com maquininha aí? Alguém tem aqueles calculadores? Pronto, sempre chega o salvador da pátria. Dá para você vir até aqui na frente, por favor? Agora é resgate, é mais salvador da pátria. Desde o calcular, o senhor calcula? Não, eu estou sem óculos. Chega aqui, ó. Dá uma atenção. Por favor, companheiro, a sua maquininha pega 9 dígitos? Pega, né? Então lá vai. 102 milhões e 500 mil dividido por 800. Depois nós vamos ter que tirar o 35%. 800 mil? 800 mil. 127 reais. Epa, não pode ser. Ah, não, é isso mesmo. É isso mesmo. E 50 centavos por mês. Isso aqui é o seguinte: se todo o dinheiro do Mato Grosso fosse só para educação, tá? A gente teria R$ 127,50 para a educação. Bom, quanto por cento é para a educação? Atenção agora. Quanto por cento? Pela Constituição Estadual, atenção, 35% das finanças do Estado, e pelas leis orgânicas municipais, a gente tem que fazer um mapeamento. O município de Acolizar é 35%, o município de Cuiabá é 35%. 30%. Outros municípios é 25%. Então precisaria haver um estudo um por um e depois fazer uma média ponderada com a grande. Mas para a gente não fugir do realismo, do sadio realismo, vamos começar calculando com 25%. Tá? Que é o real que os caras estão admitindo. Estamos na coluna do real? No real. Então, por favor, divide por 4 isso aí. 31,875. Pronto. Atenção, por favor. Se estivessem matriculados, agora então vamos interpretar esse dado. Se estivessem matriculados nas escolas públicas, estaduais e municipais de primeiro e segundo grau, ou melhor, fundamental e médio, 800 mil alunos, se tivessem matriculados 800 mil alunos, o dinheiro atual arrecadado, dividido por eles, daria R$ 31,87 por mês. Tudo bem? Considerando 25%. E só uma pergunta, esse 127 é o quê? Reais. Dinheiro. Ao mês? Ao mês. Ao ano? Ao mês. Atenção, ótima pergunta. Como se chama? O Edmilson? É ao mês, mas eu sei que Sim. Atenção, por favor. Todo o cálculo foi feito com a arrecadação mensal. O aluno, ele quer seja anual, mensal, semestral, é do mesmo jeito.
tá? Porque os custos são invariáveis. Quando a gente entra, o professor ganha todos os meses, etc. Então, né? Então, atenção. Com uma receita total de 102, se tudo fosse da educação, 127, mas calculando 25%, dá 31,87 por aluno. Agora, que aluno? Aluno matriculado? Não. Aluno matriculável. 800 mil. Qual que é a matrícula real no ensino público de Mato Grosso hoje? Pelos últimos dados que me deram, é 550 mil. Tá? Atualmente, há 550 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos matriculados no Mato Grosso, inclusive em pré-escola, que não está fora dessa população potencial. Então, se a gente dividir isso por 550, a gente tem então um dado quente aqui. Muito cuidado com esse dado que a gente vai fazer. Nós vamos dividir agora, não é porque a gente queira que 250 mil esteja fora da escola, não. Eu acho que ninguém de nós aqui, nós do Sintep, somos a favor da escola pública, gratuita e universal. Estamos defendendo esse direito. Ninguém aqui quer ganhar mais à custa de ter menos alunos matriculados. Se a gente estiver pensando isso, merecemos um paredão, né? Só faltava essa. Agora a gente falar assim, não, para ganhar mais, então vamos excluir a turma, né? Vamos excluir. De passagem é isso que pensa a burguesia. A burguesia faz isso. Pega e funda uma escola cara, que é excludente, né? Com uma mensalidade de R$200, só vem a nós o nosso reino e o resto que se for, né? Bom, então vamos lá. 102 e 500 dividido por 550, você já fez a conta? 550? Por 550 mil, que são as matrículas atuais na escola pública estadual municipal de Mato Grosso. 186 e 36. Por sua vez, dividido por 4. Porque é 25%. Atenção. Eu fiz aquela comparação. Lembra que eu fiz aquela comparação? Eu e minha mulher ganhamos R$1.000. Os filhos, 220 na escola. Só por R$1.000 você tem que comer, tem que comprar um bocado de coisa, etc. Não é tudo da educação. A arrecadação do Estado, bem, é para um monte de coisa. 25% a gente está considerando da educação. Tá? Deu quanto agora? 46,59. 46,59. Bom, então atenção. Vamos então guardar esses dois números. Antes da gente passar para o debate, que já está chegando, nós vamos ficar com quatro números. O primeiro número foi esse. O que significa isso aqui? Isso significa que se matriculasse todo mundo com mais de 7 anos na escola pública, ensino fundamental e médio, caberia R$31,87 por mês para cada um. Aqui, na realidade, só estão matriculados 550 mil. Onde estão os outros 250 mil? Bom, a gente sabe, está cheio de gente por aí, caixa de supermercado. Eu canso de perguntar para as meninas: você está estudando? Ah, parei de estudar porque não dá mais, o horário não dá. Né? Um monte de gente que não tem o primeiro grau e o segundo grau completo. Talvez até filhos da gente que tem que parar de estudar. Então, 46,59. Tudo bem? Guardem, portanto, esse segundo número. Agora nós vamos trabalhar com uma segunda perspectiva, que é a perspectiva potencial. Essa é a real, essa é a que a gente pode exigir, pode fazer greve, pode jogar a bosta no pinico e jogar no palanque, tá? Isso é o que a gente pode trabalhar, porque é o dado concreto, é o dinheiro arrecadado e é a matrícula efetiva. Agora vamos sonhar um pouco. Sonhar não custa nada. E não vamos sonhar fora da realidade, não. Vamos sonhar dentro da realidade. O que é esse potencial aqui, gente? Quem tem 16 FTE, pode ser 32, porque o dinheiro brasileiro está mal distribuído. Eu acabei de falar que Amapá, Acre e Tocantins estão com o nosso dinheiro, de Mato Grosso do Sul e Goiás. Tá? Então precisamos dar uma redistribuída nisso. O ICMS, palavra do Albano, pode crescer 8%. Não pode? Então, está aqui 65 no lugar de 60. Se a gente quisesse fazer um estudo mais profundo, e o sindicato talvez precise fazer isso, viu, Carlos? É chamar um auditor rapidinho, tipo 15 dias aí, e fazer assim: qual que é a nossa produção de ouro, qual que é a produção de diamante, qual que é a
produção de gado, de madeira. Hoje, vindo de Poxarel para cá, eu contei 217 caminhões de madeira, eu passei por eles. Isso é impressionante, coisa fora de série, em 2 horas de estrada, né? É madeira que não acaba mais, e madeira paga ICMS limpo, quase que não tem crédito, né? Porque pega no mato, o mato não tem nota fiscal, então tem que pagar, né? Bom, então veja, 65 aqui, eu acho, posso estar enganado, que a gente poderia chegar a uns 90 milhões de ICMS. Só que aí tem problema político, entendeu? Um monte de problema político, fulano é isentado, tem amigos de Moraes, não sei quem, e aí dá rolo. Mas a Constituição garante, né? E a guerra fiscal entre os estados. Tem mil coisas. O custo do Brasil, etc. Bom, o FPM, vocês viram que eu pus igual, ó, 15 aqui, 15 aqui. O IPVA, um aumento que é justamente o aumento possível, tanto potencial de coisa, como pegar essas placas de Uberlândia, Campo Grande, que estão milhares de carros no estado do Mato Grosso com placa de fora. Vocês já perceberam isso, né? O ITR é o que mais subiu aqui, ó, de 500 para 5 milhões, é sonegação, sacanagem, tem que cobrar. Os impostos municipais é uma política fiscal de cobrança de IPTU, gente. Sabe, é super fácil fazer isso. Fazer, não sei se é fácil, mas o cálculo é fácil. Você pega o número de habitantes de Mato Grosso, divide por 4, você tem o número de casas, né? Então, você tem em Mato Grosso 600 mil casas, sem contar terreno, só lá na Chapada tem 5 mil lotes lá pagando IPTU, que devia pagar IPTU, que não tem casa nenhuma, especulação imobiliária. Então, se você for atrás do potencial do IPTU, talvez dê até mais do que isso aí, né? Bom, de qualquer maneira, esse é o dado aqui. E agora nós vamos pôr uma novidade, já estou a palavra do cara. Esse 138, nós não vamos agora considerar só os 25% não. Agora a gente vai botar a nossa briga. Agora a gente vai ter que projetar os 35%, porque quando o Mato Grosso fez a Constituição Estadual, nós optamos por 2 coisas que saem caro. Primeira, ensino médio obrigatório. Tá? Botar o povo na escola, no ensino médio, que é o desejo de todos nós. Alguém aqui em sã consciência acredita que uma criança, um adolescente com 8ª série hoje consegue ser cidadão e vencer na vida? Não tem condição. Pois é, mas 8ª série é ridículo, é ridículo. Então, ensino médio custa dinheiro e custa mais. Segunda coisa, hora de atividade, gente. Hora de atividade custa sim. Hora que custa, a gente tem consciência disso. Tá? Custa disso, custa dinheiro, principalmente por quê? Porque a hora de atividade encaixada no regime de 40 horas nos profissionaliza, nos dá força de reivindicação histórica. Enquanto a gente estiver dando aula de manhã num lugar, tarde em outra, tarde em outra, a gente não precisa brigar e ter um salário maior. A gente fica ganhando 3 pedaços de salário, morrendo, né? E tal, porque são opções individualistas de vida. Trabalhar demais, né, Rosa? E reivindicar menos. Ser mais individualista e coletivo. Bom, então, 35%. Agora, antes de fazer a conta, eu dou a palavra ao Carlos. Não, é só para situar no quadro aqui o potencial, ele que é de arrecadação federal, que é o IDR, né? Responsável por arrecadar. Sim, mas ele passa para cá. É só para eu quero situar isso. Não, o FPE, para chegar a 32 milhões, depende de uma mudança de lei federal. É isso? Certo. O pessoal está informado disso. Isso. Para sair de 16 para 32, o FPE tem que mudar a lei federal e existe um projeto do deputado Gilney, que é aqui de Mato Grosso, que proporciona essa mudança. Então é bom vocês anotarem que essa informação é importante. São assim, ele está imaginando se fosse modificado os projetos, aumento do ICMS, Isso. aumento do IPVA que passaria para mais 1.000. Não é projeto, não, é ações. Não. Ações. Isso é o que eu queria dizer. O FPE já tem um projeto de lei que torna possível sair de 16 para 32. É uma lei federal. Então, para a gente saber qual é aonde que ele tem que travar a luta, que é na Câmara dos Deputados, do FPE. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, ele é arrecadado pela União, mas ele é repassado para o município e é só para o município, né, João? ITR é só para o município. Então, quem arrecada é a União, através do INCRA. E não está fazendo isso. No Brasil inteiro não faz isso. É uma miséria essa moça.
ver o que está colocado. Os impostos municipais, especialmente o IPTU, é uma briga que a gente tem que assumir em cada município. Assim como o IPVA, o aumento do imposto sobre veículos automotores. São lutas que a gente tem que travar em cada município, tá bom? Era só isso. 62. Pronto, então enquanto a gente está... CMS também. 62. Essa é o estado inteiro. Mas é... Então agora, esses 4 quadradinhos. Sempre se batalhar isso aí. Então veja lá, gente, na hora do debate, vamos esparramar exatamente esses procedimentos que nós estamos num congresso, aqui não é encontro, é congresso, vocês têm que sair com proposta daqui a pouco. Né? Por exemplo, o tipo de proposta é, por exemplo, né, já saiu aí, é mudarmos a legislação do FPE, apoiar o projeto Gilney ou o que for. Né? Outra proposta, fazer com que o ITR seja cobrado. Isso tem que ser... CMS aumente também. Também, por aí vai. Acabar com as isenções, por aí vai. Mas um instantinho só. Deixa eu só passar para vocês os números aqui, tá? Então, eu falei que 4 números são importantíssimos. Quais são? 31,87 seria o nosso real se todo mundo tivesse matriculado. 46,59 com as matrículas atuais. 43,12 já seria o potencial para todo mundo matriculado, os 800 mil. E 62,72 o custo aluno real. É dividido por 25 ou 30? 25. Isso ainda por 25. Foi ótima pergunta, porque a gente agora vai ter que fazer um de 35%. Ótima pergunta, Cícero. Eu até já tinha dito que ia fazer com 35% e não fiz. Muito bem. Então agora atenção, vamos jogar 35%. Agora pega 35%, que não pode dividir por 4. Não. Aquele número que você já tinha achado aí, antes de dividir por 4, 172, não foi? Tira 35% disso. 60 e 37. 60 e 37. E agora desse aqui, do segundo. 62. Não, você tem que pegar daqui, ó. 200 e aqui. Esse aqui. Não, você dividiu por 200? É dividido por 550. 558. Deu isso aqui, né? 90, 35%. 87,81. Pronto. Atenção, por favor, gente. Na realidade, Carlos Augusto, eu acho que aqui que estão os números, a faixa, a banda, vamos falar com a linguagem deles. A nossa banda, vamos botar a nossa banda para tocar agora, não é a banda da oratividade, nem a banda do viso. A nossa banda é a seguinte, o minimíssimo que a gente tem de custo aluno aqui é esse. Tá? Esse é o que é o mínimo, 31. E por felicíssima coincidência, já é R$6 a mais que o malfadado fundo do Paulo Renato. Isso ontem o secretário de Educação confirmou. Pois é. E diga-se de passagem, aquelas contas da Rosângela antes, estavam tudo Errado. Já estava abaixo de R$300. Aquilo era construto, né? Bom, então vejam bem. Isso aqui é o número mínimo e esse aqui é o número máximo. De 31 a 87 é a nossa banda de custo aluno. Ou seja, aqui, se todo mundo matriculasse e continuasse a mesma arrecadação, o dinheiro que a gente teria por aluno é 31,87. Se tivéssemos o aumento de arrecadação que a gente quer e continuasse os 550 mil alunos, que não é que a gente queira, mas é o que está aí, a gente podia ter R$ 87,81 disponíveis. Matriculando todo mundo, a gente teria R$ 60,37. Ou seja, o dobro, né, Carlos? Olha que interessante, de 31,87 para 60,37. A gente tem uma banda de 100%. Em outras palavras, se eu saio daqui de Cuiabá hoje com a alma lavada, porque a gente tem gordura para queimar. Depende realmente da nossa luta, depende de decisões políticas complicadas, né? Porque são decisões estaduais, municipais, federais,
Mas existe, nós não estamos no Piauí, com todo respeito aos piauienses. Se fizesse essa conta no Piauí, dava R$15. João, só vou trocar o gordura para queimar e dizer proteína para comer. Ótimo. Porque gordura para queimar é o que o governador fala, né? Que tem que eliminar o que nós temos, não é o contrário. Nós temos que tratar a sangria que nos fizeram. Então nós temos espaço de proteína para comer, né? Nós temos gordura para ganhar. Estou economizando um copinho aqui. Muito bem. Então vamos em frente. Não, porque assim, se usar o copo, está pagando, tem ICMS, mas paga. É uma dúvida na vida. A gente não sabe se ama ou se deixa para amanhã. Bom, então vamos lá. Para concluir essa primeira parte, que eu falei que era 1 hora e no fim foi quase 2. Vejam bem. Começamos com todo o histórico, vimos essas raízes econômicas, etc. Explicamos, inclusive, o porquê que tem 250 mil fora de sala de aula, né? Por uma série de questões econômicas, políticas, sociais, e pode estar certo que o negro vai ser o mais excluído desses 250, etc e tal. Ah, ótima pergunta. Tudo isso vai guardando para o debate, tá? Então, vejam bem, hoje, e eu vou concluir assim, porque estamos num congresso sindical, o que eu vou agora passar para vocês? Com esse custo aluno que está aqui, qual que é o piso, ou não, melhor piso não, qual que é o salário médio possível? Porque piso a gente já precisa de outros ingredientes, negócio de carreira, mas o salário médio possível. Se a gente ficar na pior hipótese, tá? Na pior hipótese aqui, por favor, multiplica isso por 13. 31 ponto o quê? Aliás, não precisa fazer tanta conta não. Tira 80% disso. Multiplica por 13. 25,49. Agora multiplica por 13. Não, também não precisa. 331. Desculpa, não precisa não. Quando deu 25 e... Agora? Não, então volta de novo. 80% disso. Não, é porque meu computadorzinho passou por 3 programas rapidinho. Tira 80% disso. 25,49. 25,49. Multiplica por 25. 637,40. 637,40 é o salário médio. Salário médio. Considerando o valor O valor mínimo. O valor mínimo, tanto de professor como de funcionário. Estou trabalhando todo mundo junto, por isso que eu tirei 80%, tá? 20%. Não estamos nem mexendo no salário da nação. Por gentileza, explica o porquê do 80% e por que Isso, claro. Esse moço aqui não é uma máquina, ele é um ser humano pensante, se recusa a fazer conta sem saber, ainda vai ser usado por John. Então é o seguinte, Edmilson, das despesas, atenção gente, eu sei que eu já estou cansando vocês, mas como eu estou falando de quem deve estar mais cansado é o moço aqui que me vai para lá, volta para cá, etc. Beijinho para os posteridades. Então é o seguinte, viu, Edmilson? A grande despesa que existe na educação é o pagamento de pessoal. Então, se o custo aluno é 31, tá? 80% desse dinheiro é para pessoal, 20% fica para manutenção. Tá bom? Essa é a nossa regra, que a gente já pactuou, inclusive, no fórum na Brasil. 80% é o custo do professor mais o funcionário. Tá? E aí multipliquei por 25, que é o número médio de alunos. É isso? Custo aluno. Um professor dá aula, uns para 40, outros para 22, outros para... Então a gente foi um médio de 25. Tá? Não, o geral, dividindo a partir do número de professor, é isso mesmo. Tá? Deixa de ser. Bom, então essa que é a razão pela qual eu tirei 80% primeiro e aí multipliquei por 25. Tá? Bom, então esse aqui é o salário médio real, no mínimo. Agora vamos ver o salário médio pelo qual a gente pode lutar, pelo qual a gente pode brigar. Tá? Pega 80% desse. Não, qual é? 60, máximo 87. 80% desse. 81. vezes 25, né? Vezes 25. Dá 1756. 1756. Você me desculpa, não pode ser.
Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, desculpa. Desculpa, porque agora a gente trabalhou, vai lá. No primeiro a gente trabalhou com 800 mil alunos, né, cara? Tá certo. 1.700. Hã? Ah, é, tem que fazer de novo. 1756,20. Ô, gente, eu tô saindo feliz hoje, posso morrer. Se o avião cair, vocês não precisam chorar, não. Pode dançar samba no meu caixão. 1.756 o salário médio potencial do Mato Grosso. Gente, atenção, eu não trabalhei com números tirados da cabeça, trabalhei tudo com arrecadação efetiva. Nesse ponto, vivo o plano real, que aumentou 25% da arrecadação. Dos 2 últimos anos para cá, aumentou realmente 25%. Arrecadação do Estado. Salário é outra coisa, a arrecadação do Bom, atenção agora, só para terminar, porque alguém pode dizer que diabo é esse de salário médio. Atenção, salário médio não é uma espécie de coisa assim. Eu tenho um plano de carreira que começa em 400, termina em 2.000, logo a média é 400 mais 2.000, 2.400 pela metade de 1.200. Não é isso não. Salário médio é somar o salário de todo mundo e dividir pelo número das pessoas. Tá? É uma média de média. E isso é uma coisa científica difícil de chegar, porque num estado é de um jeito, num município é outro. Por isso que a questão do sistema único é o nosso grande norte. É a nossa grande esperança, é a gente apontar para isso, porque quanto mais você ficar com escola estadual, escola municipal, quanto mais você tem diferenças, tá, que vão dando mais ainda a possibilidade da concorrência da escola particular, etc. E tal. Com o sistema único, a gente fortalece realmente, e não só fortalece o Estado, fortalece a nação, fortalece o Estado de nação, nossa nação, vocês, né? E fortalece principalmente o nosso sindicato. Gente, por enquanto, muito obrigado e vamos agora ao debate mediado aqui com os companheiros.